A história se passa na cidade de São Paulo, uma metrópole vibrante e caótica, onde extremos de riqueza e pobreza se cruzam a cada esquina. João Valença, um homem de meia idade, é conhecido por seu estilo discreto. Ele usa roupas comuns, trabalha como motorista de aplicativo e mora em um pequeno apartamento no bairro do Ipiranga. No entanto, João esconde um segredo. Ele é um milionário, dono de uma rede de empresas que opera em silêncio sob o nome de sócios fictícios. A escolha de João de viver disfarçado não é aleatória. Após perder a esposa, Clara, em um acidente de carro há 15 anos, ele se isolou emocionalmente. Clara era sua bússola moral, e sem ela, João começou a questionar o valor da riqueza que ambos tinham acumulado. Ele decidiu se afastar de sua antiga vida luxuosa, adotando uma rotina comum para observar como as pessoas viviam e redescobrir um propósito. Numa manhã de sexta-feira, ao terminar uma corrida, João estaciona seu carro próximo ao Largo da Batata. Enquanto espera por uma nova solicitação, ele vê um grupo de pessoas desabrigadas sendo expulsas de uma área pública por seguranças particulares. Entre os desalojados, uma mulher chama sua atenção. Ela segura uma velha mala e tenta proteger um menino de cerca de 8 anos, que chora baixinho. João sente algo inexplicável. Ele já havia visto essa mulher antes. Havia algo em seu olhar cansado e determinado que despertava uma inquietação profunda em seu coração. Movido por um instinto que ele não compreende, João decide ajudá-los. Ele compra comida e tenta se aproximar, mas a mulher, que se apresenta como Elisa, recusa a ajuda, desconfiada. É apenas quando o menino, chamado Samuel, se aproxima e sorri para João que ela cede, aceitando conversar. Durante a conversa, João descobre que Elisa foi vítima de uma grande traição. Ela tinha uma vida estável até perder tudo por confiar na pessoa errada. E agora tenta proteger seu filho enquanto luta para encontrar um novo começo. Naquela noite, ao voltar para casa, João não consegue tirar Elisa e Samuel da cabeça. Ele vasculha documentos antigos e álbuns de fotos, buscando entender por que a imagem dela é tão familiar. E então, ele encontra uma pista chocante. Um registro antigo de uma doação feita por Clara, sua falecida esposa, a um abrigo de mulheres em situação de vulnerabilidade. Entre os beneficiados está o nome de Elisa. O nome de Elisa no registro antigo é suficiente para inquietar João. Ele decide investigar sua ligação com Clara, convencido de que o encontro com ela não é coincidência. No dia seguinte, João retorna ao Largo da Batata com a esperança de encontrar Elisa e Samuel, mas eles desapareceram. Ele passa horas perguntando aos vendedores e frequentadores do local, até que um senhor, conhecido como Tonho, comenta que Elisa costuma se abrigar em uma construção abandonada nas redondezas. João segue as orientações e encontra Elisa e Samuel em um pequeno espaço cercado de entulhos. Quando ele tenta se aproximar novamente, Elisa reage de forma agressiva, deixando claro que não confia em estranhos bem-intencionados. A desconfiança dela atinge João, mas ao observar Samuel brincando com um carrinho quebrado, ele decide insistir. Dias passam e João cria estratégias para ganhar a confiança de Elisa e Samuel. Ele deixa comida e roupas discretamente na entrada do abrigo e começa a oferecer pequenos favores, como levar Samuel para consultas médicas e ajudar Elisa a encontrar oportunidades de trabalho. Mesmo assim, Elisa é cautelosa. "Não quero caridade", ela diz a João certa vez, com uma firmeza que mascara sua exaustão. "Já confiei demais nas pessoas e perdi tudo." Enquanto tenta ajudar Elisa, João se encontra cada vez mais envolvido emocionalmente. Ele começa a refletir sobre sua própria vida e as decisões que tomou após a morte de Clara. Ao investigar mais sobre o abrigo que Clara costumava ajudar, ele descobre que o local foi fechado anos atrás devido a uma fraude financeira. A responsável? Uma das funcionárias do abrigo,
que desviou os fundos destinados às mulheres acolhidas. João percebe que Elisa é uma das principais vítimas desse escândalo. Sua vida desmoronou depois que o abrigo fechou, deixando-a desamparada e endividada. Para piorar, a funcionária corrupta era ninguém menos que Cecília, uma ex-sócia de João em uma de suas empresas. Com o tempo, Elisa começa a abrir o coração. Durante uma conversa em um parque, enquanto Samuel brinca, ela revela que foi enganada por alguém que prometeu ajudá-la a investir o pouco dinheiro que tinha após a venda de sua casa. Ela me prometeu que seria um recomeço, diz Elisa com lágrimas nos olhos. Mas era tudo mentira. Quando percebi, não tinha mais nada. Só o Samuel. João, ouvindo tudo, sente um peso imenso de culpa, embora Elisa não saiba de sua conexão com Cecília. Ele decide que deve reparar esse erro, mas fazê-lo sem revelar sua verdadeira identidade é um desafio. Nesse meio tempo, João conhece Pedro, um advogado de direitos humanos que trabalha com casos de pessoas desabrigadas. Pedro tem uma ligação com Elisa, já que tentou ajudá-la no passado, mas enfrentou resistência devido à desconfiança dela. João e Pedro formam uma parceria para encontrar uma solução para Elisa e Samuel. Mas isso também significa que João precisará encarar sua relação com Cecília e seu próprio passado. Enquanto isso, Samuel se aproxima cada vez mais de João, que se torna uma figura paterna para o menino. As brincadeiras simples e o carinho do garoto começam a quebrar as barreiras emocionais que João construiu ao longo dos anos. "Por que você ajuda a gente?", pergunta Samuel certa vez, enquanto João o ajuda a montar um quebra-cabeça. "Porque, às vezes, ajudar alguém é a única forma de ajudar a si mesmo", responde João, quase sem perceber o peso de suas palavras. Elisa finalmente encontra um trabalho temporário como faxineira em uma loja de roupas, mas o salário é insuficiente para sustentar ela e Samuel. Desesperada, ela pensa em deixar São Paulo e tentar a sorte em outra cidade. Quando João descobre seus planos, sente o pânico tomar conta. Ele percebe que não pode deixá-los partir sem resolver o que começou. Mas isso exige uma decisão difícil: revelar sua verdadeira identidade. João passa dias em conflito, sabendo que revelar sua verdadeira identidade pode destruir a frágil relação de confiança construída com Elisa e Samuel. Por outro lado, ele entende que a única maneira de oferecer uma solução real é confrontando Cecília, a ex-sócia responsável pelo desvio que arruinou a vida de Elisa. Depois de muitas noites sem dormir, João decide tomar uma atitude. Ele convida Elisa e Samuel para um almoço em um restaurante simples, próximo ao centro da cidade. Durante a refeição, ele tenta sondar se ela está aberta a aceitar ajuda mais substancial. "Se você tivesse a chance de recomeçar de verdade, sem dívidas, sem preocupações, aceitaria?", pergunta João. Elisa hesita, encarando-o com olhos cheios de desconfiança. "Não existe nada de graça neste mundo, João, e eu não confio em promessas vazias." João sente o impacto dessas palavras, mas decide não insistir. Ele percebe que precisará agir de forma indireta para provar que suas intenções são genuínas. João entra em contato com Cecília pela primeira vez em anos. Eles se encontram em um café sofisticado nos jardins, onde ela aparenta estar completamente à vontade, com seu status de empresária de sucesso. "João, que surpresa!", diz Cecília com um sorriso falso. "Pensei que você tivesse desaparecido do mundo." Sem rodeios, João a confronta sobre o desvio de recursos do abrigo e as consequências devastadoras para Elisa e outras mulheres. "Você destruiu vidas, Cecília. E agora quero saber o que pretende fazer para corrigir isso." Cecília inicialmente tenta negar qualquer envolvimento. No entanto, quando João apresenta provas que ele coletou com Pedro, o advogado, ela percebe que está encurralada. "Não sei o que você quer que eu faça, João. Essas mulheres,
Elas não são problema meu. São problema seu, e você vai consertar isso, responde João, firme. Ou eu vou expor tudo. Apesar de sua resistência inicial, Cecília concorda em transferir uma grande quantia de dinheiro para um fundo destinado a ajudar Elisa e outras vítimas do desvio. No entanto, João sabe que apenas o dinheiro não é suficiente. Ele decide que é hora de contar a verdade a Elisa. Em um encontro no parque onde Samuel gosta de brincar, João reúne coragem para se abrir. Ele conta a Elisa quem realmente é, incluindo sua relação com Clara, o envolvimento de Cecília em sua vida empresarial e como ele descobriu o impacto que o desvio de fundos teve sobre ela. Elisa ouve tudo em silêncio, seu rosto uma mistura de choque e indignação. Quando João termina, há um longo silêncio antes que ela finalmente fale. Então você sabia o que aconteceu comigo desde o começo? Eu sabia de parte, mas só descobri o resto quando investiguei. Eu queria te ajudar. Por que Clara ajudou você antes e por quê? Ele hesita, buscando as palavras. Porque eu me importo com você e com Samuel. Elisa se levanta, visivelmente abalada. Você achou que dinheiro resolveria tudo? Que só porque sua esposa foi uma boa pessoa, isso apaga o que aconteceu? João tenta explicar, mas ela o interrompe. Eu não preciso da sua pena, João, nem do seu dinheiro. Ela vai embora com Samuel, deixando João sozinho, consumido pela culpa. Nos dias que se seguem, João se afasta, respeitando o espaço de Elisa, mas sem desistir. Ele percebe que seu maior erro foi subestimar a força de Elisa e tratá-la como alguém que precisava ser salva. Ele consulta Pedro, que sugere outra abordagem. Em vez de agir como um benfeitor, ele deve permitir que Elisa tome as rédeas de sua própria história. João decide deixar o controle nas mãos de Elisa. Ele a procura novamente, desta vez apenas para oferecer apoio sem impor condições. O dinheiro está disponível, mas só você pode decidir o que fazer com ele. Eu confio na sua capacidade de construir o futuro que você merece. Elisa, ainda ressentida, hesita, mas percebe a sinceridade nas palavras de João. Se for para aceitar, será para o Samuel. Ele merece algo melhor do que isso. Após dias de reflexão, Elisa aceita o apoio financeiro com uma condição. Ela quer investir o dinheiro em um projeto que beneficie outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Inspirada pelo abrigo que a acolheu no passado e pela memória de Clara, Elisa propõe a criação de um espaço comunitário, onde mulheres e crianças possam receber apoio psicológico, cursos profissionalizantes e auxílio para recomeçar. João fica surpreso com a força da determinação de Elisa, percebendo que ela não apenas se recusa a ser definida pelas circunstâncias, mas quer ajudar outros a superá-las também. Eu não quero caridade, João. Quero construir algo que faça a diferença, mas do meu jeito. Ele concorda, prometendo que o dinheiro será transferido diretamente para uma conta em nome dela e que ela terá total controle sobre o projeto. Enquanto acompanha Elisa em suas visitas a ONGs e em reuniões com Pedro para planejar o novo espaço, João começa a repensar sua própria vida. Ele percebe que, ao longo dos anos, sua decisão de viver disfarçado e se afastar do mundo foi menos sobre humildade e mais sobre medo. Medo de enfrentar as falhas do sistema que ele ajudou a construir e de se reconectar emocionalmente com as pessoas. Você acha que está ajudando Elisa e Samuel? Diz Pedro durante uma conversa. Mas, na verdade, são eles que estão ajudando você a encontrar um propósito de verdade. Essas palavras ficam com João, que decide que é hora de voltar a enfrentar o mundo como ele realmente é, sem esconder quem ele foi. Elisa enfrenta dificuldades na implementação do projeto. Apesar do financiamento, burocracias e preconceitos tornam o processo lento. Algumas ONGs duvidam de sua capacidade de liderar o espaço por ser uma mulher sem formação formal, enquanto políticos locais oferecem facilidades em troca de favores.
Eu sabia que não seria fácil, diz Elisa a João, durante uma noite de planejamento. Mas, sinceramente, achei que seria menos sujo. João se oferece para usar suas conexões para ajudar, mas Elisa recusa. Isso é algo que eu preciso conquistar por conta própria. Não quero que ninguém diga que só consegui porque um homem rico resolveu patrocinar a ideia. Enquanto Elisa luta para tirar o projeto do papel, Samuel floresce em sua nova vida. Ele começa a frequentar a escola, faz amigos e demonstra um talento natural para a música, algo que João percebe ao vê-lo tocar em instrumentos improvisados. Ele tem mais coragem em um dedo do que eu tive na vida inteira, João comenta a Pedro durante um encontro. O progresso de Samuel se torna uma fonte de motivação para Elisa e João, mostrando que, mesmo em meio às dificuldades, mudanças reais são possíveis. Elisa e João começam a reconstruir sua relação de confiança. Embora ainda mantenha certa distância emocional, Elisa reconhece que João não é o responsável pelas injustiças que sofreu. Em uma conversa franca, ela agradece a ele por não desistir, mas também o desafia a fazer mais do que apenas assistir de longe. Se você realmente quer ajudar, não precisa esconder quem você é, ela diz. Mostre ao mundo o que aprendeu com tudo isso. Use sua posição para mudar as coisas, não para fugir delas. Essas palavras mexem profundamente com João, que decide assumir um papel mais ativo em causas sociais, começando por usar sua experiência para apoiar outros projetos como o de Elisa. Após meses de esforço, o espaço comunitário finalmente é inaugurado. Elisa o batiza de Casa Clara, em homenagem à mulher que uma vez fez a diferença em sua vida. Durante a cerimônia, Elisa faz um discurso emocionante, agradecendo a todos que a apoiaram e compartilhando sua visão de esperança e transformação. João observa de longe, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. Ele percebe que, embora tenha sido uma peça importante nesse processo, o verdadeiro mérito é de Elisa e sua resiliência. Enquanto a Casa Clara prospera, atraindo mulheres e crianças em busca de apoio, uma denúncia anônima ameaça fechar o espaço. Documentos enviados a uma delegacia local sugerem irregularidades financeiras, acusando Elisa de desviar os fundos para fins pessoais. A notícia causa uma comoção e Elisa é convocada para prestar esclarecimentos. João suspeita imediatamente de Cecília, que vinha demonstrando descontentamento com a exposição de seu nome em investigações relacionadas ao desvio no antigo abrigo. Ele decide confrontá-la novamente, mas antes busca apoio de Pedro, que promete atuar como advogado de Elisa. Ela está tentando proteger o que restou da reputação dela, explica Pedro. Se conseguirmos expor a conexão entre ela e essa denúncia, podemos virar o jogo. A denúncia gera repercussão na mídia, colocando a credibilidade de Elisa em xeque. Jornalistas começam a aparecer na Casa Clara, buscando entrevistas e expondo o passado de Elisa como moradora de rua. As mães que frequentam o espaço começam a se afastar, temendo o envolvimento com um local sob investigação. Desolada, Elisa considera desistir. Eu sabia que isso era grande demais para mim, ela confessa a João. Talvez seja melhor fechar antes que tudo desmorone. João a encoraja a lutar. Você construiu isso com honestidade, Elisa. Não deixe que o medo ou o poder de alguém como Cecília tirem isso de você. João, motivado pelo desejo de proteger Elisa e honrar o legado de Clara, decide agir publicamente pela primeira vez desde sua retirada da vida empresarial. Ele organiza uma coletiva de imprensa, onde expõe sua verdadeira identidade e confessa sua conexão com Elisa e a Casa Clara. Eu vivi anos me escondendo porque temia encarar os erros que permiti que acontecessem, diz João, emocionado. Hoje, estou aqui para assumir minha responsabilidade e apoiar um projeto que simboliza tudo o que o mundo precisa ser. Um lugar de segunda chance para quem foi esquecido.
Sua declaração atrai a atenção da mídia para Cecília, que agora está sob os holofotes de uma investigação pública. Com a ajuda de Pedro, João apresenta evidências de que os documentos enviados para incriminar Elisa foram forjados por Cecília. Uma nova investigação revela que Cecília havia utilizado o mesmo esquema em outros projetos, desviando recursos e tentando eliminar possíveis testemunhas. As acusações contra Elisa são retiradas e Cecília é formalmente acusada de corrupção e fraude. Na noite em que a Casa Clara é oficialmente absolvida, Elisa e João têm uma conversa crucial. "Você arriscou tudo por mim", diz Elisa, ainda com os olhos marejados. "Eu só fiz o que deveria ter feito desde o começo", responde João. "Mas a força de verdade foi sua. Você me mostrou que existe poder na vulnerabilidade e na coragem de continuar, mesmo quando tudo parece perdido." Eles compartilham um momento de compreensão mútua, onde o respeito e o afeto florescem. João decide usar sua posição como ex-empresário para criar uma organização dedicada a apoiar projetos como a Casa Clara. Ele percebe que, embora não possa apagar os erros do passado, pode trabalhar para construir um futuro melhor. A Casa Clara cresce, atraindo apoio de outras comunidades e se tornando um modelo para projetos semelhantes em outras cidades. Elisa é reconhecida como uma líder resiliente, enquanto Samuel se destaca em competições musicais locais, tornando-se um símbolo de esperança para todos ao redor. Meses depois da absolvição de Elisa, a Casa Clara se tornou um símbolo de transformação e superação. O espaço agora atende centenas de mulheres e crianças, oferecendo cursos, atendimento psicológico e, mais importante, um ambiente de acolhimento e respeito. A história de Elisa e João ganhou destaque na mídia, inspirando pessoas em todo o país. Elisa, inicialmente desconfortável com a atenção, aprendeu a usar sua voz para defender causas maiores. Durante uma entrevista para uma revista nacional, ela resumiu sua jornada. "Eu achava que minha vida tinha acabado, mas aprendi que recomeços são possíveis. E não importa quão profundo seja o buraco, sempre há uma saída, desde que alguém esteja disposto a estender a mão." João dedicou sua vida à criação da Fundação Renascer, que apoia iniciativas como a Casa Clara, em outras regiões do Brasil. Ele fez questão de manter um perfil mais acessível, participando pessoalmente de eventos e visitando os projetos que ajuda a financiar. Ao assumir sua história publicamente, ele também inspirou outros empresários a revisarem suas práticas, abrindo debates sobre responsabilidade social e o impacto de suas decisões. "João, você mudou", comenta Pedro em uma reunião. "Na verdade, Pedro, acho que finalmente encontrei quem eu sou", responde João com um sorriso. Elisa conseguiu terminar o curso de administração que havia começado anos atrás e agora lidera a Casa Clara com ainda mais eficiência. Samuel, por sua vez, foi aceito em um conservatório de música, com uma bolsa oferecida por uma das doações da Fundação de João. Em uma apresentação na Casa Clara, Samuel toca ao lado de outros jovens do projeto, emocionando todos os presentes. Ao final, ele corre para abraçar Elisa e João, que assistem orgulhosos. Após o evento, Elisa e João têm uma conversa sincera sobre o que o futuro reserva para eles. "Você transformou minha vida, João", diz Elisa. "Mas eu precisava descobrir quem eu era antes de poder ver o que está à minha frente." "E o que você vê agora?", pergunta João, com um misto de esperança e cautela. "Eu vejo alguém que esteve comigo nos momentos mais difíceis e acho que merecemos descobrir para onde essa estrada pode nos levar." Eles compartilham um sorriso, selando um entendimento de que, independentemente do que vier, estão prontos para enfrentar juntos. A história termina com uma narração de Elisa, enquanto ela escreve um diário para Samuel. "Nem sempre escolhemos as circunstâncias que nos moldam, mas escolhemos como reagimos a elas. A dor pode nos destruir,
ou pode nos transformar em algo mais forte. A Casa Clara é prova de que, quando nos unimos, podemos ser a diferença que o mundo precisa. E João, bem, ele me ensinou que às vezes, ao ajudar os outros, encontramos a parte de nós mesmos que estava perdida. Anos depois, vemos uma cena em que Samuel, agora um jovem adulto, está em uma plateia aplaudindo sua mãe. Elisa acabou de receber um prêmio nacional por seu trabalho na Casa Clara. Ao lado dele está João, visivelmente emocionado. Enquanto as luzes do palco se apagam, uma nova música começa a tocar. Uma composição de Samuel, dedicada à jornada de sua mãe. E assim termina nossa história de resiliência, superação e amor. Espero que ela tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o nosso ao contá-la. Se gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder novas histórias emocionantes e compartilhe essa mensagem com quem precisa de inspiração. Vamos espalhar esperança juntos.